Eu cumprimento a todos na gloriosa paz de Jesus. Eu vim aqui ler no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28 a seguir. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. A palavra do Senhor aqui está falando, antes já vem mencionando sobre a imoralidade do homem e da mulher, a idolatria. Aqui no capítulo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. E no capítulo 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ou seja, quando nós vemos pessoas que criam artifícios, imagens, independente de imagem, qual seja, porque nós não vemos na palavra do Senhor nenhuma parte para que a gente venha adorar nenhum tipo de imagem, nenhum tipo, porque o povo sempre peca e cai nesse grande pecado. Nós vemos até no livro do Êxodo, Números, Deuteronômios, você vai ver ali como que o povo, ele sempre caíram, e aquele povo ali que saíram do Egito, que foram para a terra prometida, simplesmente não entraram, porque eles simplesmente se curvavam sempre a Deus, ao qual eles criavam, porque eles sempre tinham a necessidade de ter uma imagem. Em João no capítulo 4, nós vamos ver ali que o Senhor, nós temos que adorar em espírito e em verdade. Nós vamos ver aqui, capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito, importa que os adoram, quem adora, né, os adore em espírito e em verdade. E a palavra do Senhor também vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mão de homem, porque Deus é tão grande que não teria nem como ele habitar, ainda que nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está com aqueles que realmente o servem. Mas aqui o Senhor está apontando quem são essas pessoas, para que a gente venha entender, porque às vezes nós vemos pessoas de estar lá na igreja, ou estar no mundo, ou um pé no mundo, um pé na igreja, etc. Então nós vamos ver que elas têm essas atitudes. Então nós vamos ver que o Senhor os entregou já para aquilo que não convém ao Senhor. E quais são esses sentimentos, quais são essas ações do ser humano que o Senhor os entregou? Por quê? Porque já estava no coração deles, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicida, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores. O que é detratores? São aqueles caluniadores, o que diminui a reputação de outra pessoa. Aqui soberbos, aborrecedores de Deus, injuriadores, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios. Nécios, o que é o nécio? Porque às vezes você vê uma pessoa que não entende, fala, mas coitado, não sabe, não entende, tadinho, né? Não é tadinho, porque a palavra do Senhor vai falar que esse nécio também, ele entregou ao que convém, porque ela não tem interesse em saber, ela não quer saber, ela tem até medo de saber, mas o Senhor também entregou. Ou seja, esse nécio é o que? É o ignorante, sem sabedoria e discernimento, prefere viver sem os conselhos de Deus, o que o leva a perdição. Infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Então essa palavra do Senhor, ela só vai nos mostrar a verdade. E aqueles que querem saber a verdade, a palavra do Senhor está aqui, ela mostra, ela apresenta. E se você quer saber mais sobre idolatria, entre outros assuntos, você vai ver tanto em Isaías, em Jeremias, em Êxodo, Números, Deuteronômios, Josué, e enfim, praticamente todos você vai ver sobre
a idolatria, a imagem, independente de imagem, porque o Senhor não pediu para ninguém fazer nenhum tipo de imagem, porque em João 4 ali você vai entender que o Senhor ele ouve, ele não precisa de você se curvar a nada para que não haja o perigo da pessoa se corromper e o Senhor entregar a essa pessoa aquilo que realmente não convém ao Senhor. Então, cabe a nós examinar a nós mesmos, olhar para nós mesmos e ver se nós estamos aqui se enquadrando numa dessas palavras, né? Aqui fala sobre o avarento também, porque pessoas que são apegadas a dinheiro, às vezes têm a possibilidade de ajudar e estender as mãos, mas elas têm tanto apego ao dinheiro que ela não faz isso, ela não estende a mão para o próximo, ou seja, é um mesquinho, né? Só quer acumular, sabe Deus por quê, e muitas vezes não vai ter proveito nenhum, mas é isso, que Deus abra nossa mente, nosso coração, que nós venhamos ter a mente e a visão, a mente de Cristo, porque através da mente de Cristo nós vamos compreender tudo, e que o Espírito Santo de Deus venha continuar nos revelando toda a palavra do Senhor, e que nós venhamos ter a visão espiritual que Deus venha trazer essa visão para nós, que nós não venhamos buscar uma visão corrompida, uma visão já doutrinada, porque muitos leem a Bíblia, lê sim, só que muitos já leem a Bíblia doutrinada por uma doutrina que não é revelada pelo Senhor, é uma doutrina já manipulada, então a pessoa já lê ali sendo manipulada, e peça a Deus para que você leia conjunto com o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que vem esclarecer, Ele que vem trazer toda a verdade, porque o Senhor, Ele quer trazer a verdade para aqueles que realmente buscam e o adorem, e adorem o Senhor em espírito. Deus abençoe e fique com Deus.